Vamos lá, meus irmãos. Maravilha. Vamos lá, Ezequiel 47. Nós vamos ver, a leitura é um pouquinho extensa, meus irmãos, mas vai valer a pena. Glória a Deus. Diz assim, meus irmãos. Deixa o controle para mim abaixar aqui o meu fundo. Deixa eu abaixar esse fundo aqui, peraí. Só um momento. Ezequiel 47, meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Vamos lá, diz assim, meus irmãos. Eita glória, deixa eu beber minha água aqui. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa à banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez andar e dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvacos, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que a margem do ribeiro havia grande abundância de árvores, e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses ribeiros, viverá? Haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que este ribeiro passar. E será também que os pescadores estarão junto dele, desde El-Guede até El-Eglaim, e haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Será como peixe do grande mar em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, a sua margem, de uma a outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Todos os seus meses produzirá, aleluia, novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Que lindo, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Que água maravilhosa. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico maravilhoso. O profeta Ezequiel, meus irmãos,
ele é conhecido como profeta das visões. Ezequiel é aquele profeta que foi levado cativo ao período babilônico. E no capítulo 1, Ezequiel, antes de ser levado ao cativeiro babilônico, ele estava se preparando para ser um sacerdote. Mas o cativeiro chega, Ezequiel é levado juntamente com os demais povos de Judá. E no capítulo 1, Ezequiel, levado ao cativeiro babilônico, ele vê a glória do Senhor. Ezequiel é conhecido como profeta das visões, porque ele vê a visão dos serafins, dos anjos, dos querubins, à beira do rio, à beira do rio. Esqueci o nome do rio, irmãos, espera aí. À beira do rio Quebar, perdão. Eu estava com Edequiel é outro rio. À beira do rio Quebar, Ezequiel vê a glória de Deus. Ezequiel é conhecido como os profetas das visões, porque no capítulo 37, ele também tem uma visão tremenda e terrível, irmãos. Uma visão assustadora do vale de ossos secos. Aleluia. Agora no capítulo 47, Ezequiel tem uma outra visão tremenda, uma visão gloriosa, aleluia. Outrora, no capítulo 37, Ezequiel tem uma visão de morte. Ezequiel tem uma visão de ossos secos, de vales de morte. Aleluia. Mas agora, no capítulo 47, Ezequiel está tendo uma visão de vida. Oh, glória a Deus, aleluia. O que é isso? Isto são cenários transformados, aleluia. Isto é, meus irmãos, cenários mudados. Eu quero dizer para você nesta tarde, pode ser que por um período você esteja num vale de ossos secos, pode ser que por um período a sua visão que você vê é um vale de ossos secos, é um vale de provação, é um vale de situação difícil, é um vale de perseguição, é um vale de sofrimento, aleluia. Mas esse vale não significa, aleluia, que será a visão final da sua vida. Há uma outra visão te esperando, louvado seja o nome do Senhor. Há uma outra visão preparada para a sua vida, aleluia. E há uma visão de restauração, oh glória. O vale ficou no capítulo 37, no capítulo 47 nós vemos uma restauração, meus irmãos. Eu quero dizer para você nesta tarde, aleluia, pela graça do Senhor, eu quero dizer para você nesta tarde, Deus trará um tempo de restauração. No meio do vale vai ficar para trás, meus irmãos. O vale vai ficar no passado. Deus trará um período, um tempo sobre a sua vida de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Restauração, aleluia. Nós finalizamos esse propósito, nós finalizamos essa semana de oração dizendo: o Senhor trará sobre a sua vida um tempo de restauração. Olha a visão gloriosa do profeta Ezequiel. Ele contemplou, irmãos, aleluia. Louvado seja Deus. Ele contemplou, aleluia, o templo do Senhor. E ele viu que a entrada da casa do Senhor, aleluia, fluíam umas águas do umbral. Umbral é aquelas, como vou explicar? Aquelas laterais da porta. As águas saíam dos umbrais das portas, aleluia, e corriam e fluíam, aleluia, louvado seja Deus, para todo o Oriente, aleluia. As águas vinham debaixo da banda direita e da banda do altar. Irmãos, aleluia. Águas do Senhor, aleluia. Exatamente. Batente, isso. Laterais. Aleluia. Laterais e abaixo. As águas saíam debaixo da banda direita e da banda esquerda, aleluia, e saíam do sul do altar, irmãos. Altar precisa ter águas, aleluia. Altar precisa jorrar águas, louvado seja Deus. Altar precisa ser fonte de águas, aleluia, para jorrar as almas que entram dentro da igreja, aleluia, dentro de um templo físico. Que essas águas, as águas precisam fluir dos nossos altares, aleluia. Quando eu digo altar, não digo somente este altar,
altar aqui, o nosso altar pessoal. A água precisa jorrar desse altar pessoal, mas as águas precisam jorrar dos altares das nossas igrejas, meus irmãos. Aleluia. As águas precisam jorrar do altar das nossas igrejas, irmãos. É inconcebível um pecador entrar sedento em um templo e sair sedento, meus irmãos. É inconcebível isso. Não pode ser assim, meus irmãos. O pecador precisa entrar dentro de um templo, aleluia, e sentir essas águas, aleluia, sobre a vida dele. O pecador que está sedento precisa, aleluia, sentir, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a sua alma sendo refrigerada por estas águas. É inconcebível, irmãos. Nós precisamos, a igreja brasileira precisa, aleluia, jorrar águas do seu altar, aleluia. Talvez você diga, Clarice, mas não é isso que nós vemos hoje em dia. É verdade. É verdade. Não é isso que nós vemos hoje em dia, meus irmãos, infelizmente. Com dor no coração eu digo isso, não é isso que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia nós vemos altares corrompidos. Ah, Jesus amado, meu Deus do céu. Hoje em dia nós vemos altares corrompidos, lideranças corrompidas. Hoje em dia nós vemos liderança, pastores, pessoas que estão aí na frente desta obra, de obras, irmãos, com 2, 3 mulheres, 2 esposas, mentindo, roubando, adulterando, extorquindo o povo, arrancando dinheiro do povo, enganando o povo. Nós vemos demônios, irmãos, vestidos em pele de cordeiro, com aparência de homem de Deus, enganando a multidão, aleluia, e multidão de pessoas, irmãos, estão sendo enganadas por falsos profetas e hereges desse tempo, apóstatas desta última era. Mas eu quero dizer para você nesta tarde, ainda há remanescentes, aleluia, ainda há pessoas, irmãos, ainda há pessoas, aleluia, que estão cheias destas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda há pessoas, irmãos, não se deixe, não se abata por causa dos maus, irmãos, não se abata por causa dos escândalos. Isso é bíblico, é necessário que isso se cumpra para que o justo se manifeste, aleluia. Não se abata, irmãos, não frustre a sua fé por causa desses falsos profetas, não frustre a sua fé por causa desses enganadores, mercenários, não, irmãos, aleluia, mas tenha convicção, aleluia, Deus sempre terá em toda a face desta terra, no Brasil, na América, na Argentina, na Espanha, no Chile, no Japão, aleluia, na África, na Ásia, Deus sempre terá um grupo de remanentes, aleluia, Deus sempre terá 7.000 que não se dobram a Baal. Deus sempre terá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus sempre terá 7.000 que não se dobram ao sistema caído deste mundo. Eu tenho certeza que você é um desses 7.000, meus irmãos, aleluia. Deus sempre terá alguém, louvado seja o nome do Senhor, que não se dobra, aleluia, ao sistema diabólico, ao mundanismo, oh, aleluia, que tem entrado, oh, irmão, vou dizer tudo que o Espírito Santo está colocando na minha alma, ao mundanismo que tem entrado em muitas igrejas para agradar o povo, para segurar a massa, aleluia, oh, louvado seja Deus. Tudo pode, não tem problema, se a gente mudar, o povo vai embora, então não vamos mudar não, aleluia, não vamos ser duro não vamos ser radical não, senão o povo vai embora, aleluia, vai ficar meia dúzia na igreja, não, vamos permitir tudo, aleluia, pessoas, liderança, que está permitindo que o mundanismo entre na igreja. Falta águas do Espírito neste altar. Oh, glória! Oh, aleluia! Faltam águas do Espírito neste altar. Faltam águas do Espírito nesses altares, irmãos, aleluia! Oh, aleluia! Ezequiel é um desses remanentes que contemplam esta glória, a visão gloriosa. E ele vê que
essa água flui das portas, do umbral das portas, da batente das portas, debaixo dela e do altar, essas águas fluem. E diz o texto, irmãos, que um homem apareceu diante do profeta Ezequiel, no meio do caminho, a porta do norte que dava, e o fez dar a volta ao exterior. E ele olhou para a porta que dava banda ao oriente, porque o templo em Jerusalém tinha 12 portas. Aleluia. E ele vê que águas corriam, as águas não estavam paradas, meus irmãos. Água parada, aleluia. Água parada é água suja. Água parada da dengue, irmãos, aleluia. Água parada da lama. Água parada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daquela, como chama aquela mucosinha verde que eu esqueci o nome, irmãos. Aleluia. Água parada da sujeira, irmãos. Água parada, aleluia, louvado seja Deus. Da bicho, aleluia. As águas do Senhor não são águas paradas. Lodo, obrigada. Isso mesmo, Janilda. As águas do Senhor não são águas paradas. As águas do Senhor são águas que correm. São águas que fluem, aleluia. Corriam, as águas estavam movimentando. As águas do Espírito se movimentam. As águas do Espírito se movem, elas corriam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exatamente nesta hora que você está aqui, ouvindo esta oração, ouvindo esta mensagem, as águas estão correndo, fluindo do altar, do trono do Senhor, aleluia. As águas do Espírito não são águas paradas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Elas corriam, as águas corriam. E este homem, aleluia, que eu vi, Ezequiel viu, aleluia, estava na mão com um cordel de medir, aleluia, com uma fita de medir, irmãos. E ele mediu, irmãos, veja bem, que quem mede as águas, o nível das águas não somos nós. Quem mede o nível das águas aqui não é Ezequiel. Não é Ezequiel que mede o nível da água, aleluia, que ele vai mergulhar. Não é Ezequiel que mede o nível da água, aleluia, louvado seja Deus. É o anjo que está mostrando esta visão a Ezequiel. Por quê? Porque o controle de medir e saber a profundidade, aleluia, vem do Espírito, não somos nós, irmãos. Está na mão do Senhor. O cordel de medir está na mão do Senhor, aleluia, e Ele medirá a nossa vida, aleluia. Ele mediu 1000 côvacos e me fez, olha que diz, e me fez passar pelas águas. Veja bem, irmãos, o anjo dessa visão, aleluia, estava com um cordel de medir. É o anjo que mediu, foi o próprio Senhor ali nessa visão medindo. Oh glória! Ezequiel foi levado para este homem. Ele me fez passar pelas águas. Foi ele que mediu. Foi ele que, aleluia, me falou a quantidade. Foi ele que viu, aleluia, a profundidade destas águas. E ele me levou a passar por estas águas. O cordel de medir está na mão do Senhor. A profundidade está na mão do Senhor. Quem levará o profeta, aleluia, para mergulhar é o Senhor. Quem levou o profeta para mergulhar, Ele me fez passar por estas águas. Quem vai levar você a passar por estas águas será o Senhor. É o Senhor que tomará a sua vida e te conduzirá às águas profundas. Aleluia, mas antes de chegar a níveis aqui, irmãos, olha o que o texto diz. Há níveis aqui, irmãos. Antes de chegarmos às águas profundas, há níveis aqui. Olha o que ele diz no verso 3. Ele me fez passar pelas águas, e as águas me davam nos tornozelos. Aleluia. As águas davam nos seus pés. Aleluia.
Isto é raso. Isto, aleluia, louvado seja Deus, significa o caminho da nossa caminhada cristã. Quando nós nos convertemos, é água rasa, estamos ali com águas nos tornozelos, aleluia. Conhecemos as águas, vimos as águas fluindo, mas elas estão somente nos nossos pés, aleluia. Mas esse não era o destino do profeta, aleluia. E água do tornozelo não é o teu destino final, oh glória. Por quê? Porque ele mesmo mediu de novo, aleluia, louvado seja Deus. Veja bem, irmãos, que a intenção aqui de levar o profeta às águas profundas não está no profeta, não depende do profeta, primeiramente depende do Senhor. Primeiramente depende do Senhor, depende de nós querermos, sim, claro, mas quem tem o poder de nos conduzir é o Senhor, irmãos. E ele mediu mais 1000 e me tomou e me fez passar pelas águas que me davam nos 2 joelhos. Veja bem que agora as águas subiu um pouquinho, aleluia. Dos pés já está ali nos joelhos. Subiu toda a parte da panturrilha da perna. Aleluia, louvado seja Deus. E as águas estavam ali nos seus joelhos. Mas águas no joelho também é sinal de controle. Águas nos joelhos também é sinal de firmeza dos pés. Água no joelho também é sinal de conseguirmos ter o domínio da situação. Então olha o que o texto diz. E ele mediu de novo, porque o cordel de medir está na mão dele. Ele mediu de novo, aleluia, mais 1000 e me fez passar. Ele me fez passar pelas águas de novo, e as águas davam nos meus lombos, região da cintura, região lombar. As águas davam nos meus lombos, aleluia, louvado seja o Senhor. Está na cintura, mas ainda assim tem o controle. Está na cintura, mas ainda assim da cintura para cima, movimentos de braços e cabeça, ainda assim consigo, aleluia, ter o controle. E ele diz, não, Ezequiel, você não pode ter o controle de nada, ainda tem que mergulhar mais, aleluia. Enquanto, irmãos, as coisas estão no nosso controle, o Senhor não fará. Enquanto podemos fazer, o Senhor não fará, aleluia. Mas quando chegarmos no nível de total confiança e total dependência dele, você experimentará na sua vida pessoal cristã, aleluia, de comunhão com o Espírito Santo, coisas que você ainda não experimentou. Coisas que você ainda não vivenciou com o Senhor, você experimentará quando você se lançar às águas profundas. Enquanto está no nosso controle, ainda está faltando algo, irmãos. Olha o que o texto diz. Região lombar, na minha cintura. E ele mediu mais 1000. E era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. As águas que se deviam passar a nado, ribeiro a qual não podia passar. Está na cintura, ainda está faltando alguma coisa. Deixa eu sentar aqui, meus irmãos, deixa eu me ajeitar aqui. Está na cintura, ainda está faltando mais, aleluia. Nós não podemos, meus irmãos amados em Cristo Jesus, nos conformar, não podemos nos conformar com uma vida cristã rasa. Não podemos nos conformar, meus irmãos, com uma vida cristã, aleluia, com águas nos nossos pés espiritual. Nós não podemos nos conformar com uma vida cristã assim, sabe, irmãos, não, aleluia. O Senhor tem mais. O Senhor tem mais para fazer, para revelar, para lhe mostrar, aleluia, para lhe conduzir. É desejo do Espírito Santo que nós venhamos a mergulhar. O cordel está na mão dele. Quem conduz a nossa vida é ele, aleluia. Quem move a nossa vida é ele, louvado seja Deus.
mas nós precisamos querer. Olha o que o profeta diz, aleluia. Agora ele mediu de novo, e era um ribeiro muito grande com águas profundas, e as águas não podiam se atravessar a não ser a nado. Um ribeiro tão profundo a qual não podia passar. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. Veja bem, aleluia. Este homem desta visão do profeta Ezequiel aparece na porta do templo, pega o profeta, leva ele para o lado de fora, faz ele dar a volta na área externa. Ele vê que a água flui do altar, dos umbrais, e corre para o oriente, aleluia. Ele vê, aleluia, que o cordel de medir está na mão deste homem. Ele vê que as águas, aleluia, são níveis, irmãos, isso aqui trazendo para o espiritual, são níveis de profundidade. São níveis na nossa vida cristã, são níveis. E ele vai, aleluia, em níveis, em níveis, em níveis, em níveis, em níveis, aleluia. Ninguém pode começar, meus irmãos, ninguém pode começar entrando de cabeça em águas profundas. Precisamos começar em níveis, aleluia. Um dia você ora 1 hora, outro dia você ora 2, amanhã você ora 3, aleluia. Um dia você jejua um dia você jejua 2 dias, um dia você jejua 3, são níveis, irmãos, aleluia, é gradativo, louvado seja o nome do Senhor. É uma caminhada, exatamente, é uma caminhada, são andares que precisamos ter, irmãos. O crente não pode estacionar, o crente não pode ficar parado, irmãos. Nós precisamos caminhar. São níveis da nossa caminhada com Cristo. São níveis da nossa caminhada cristã, irmãos, aleluia. É gradativo. Um dia a água está no meu pé, um dia eu caminho mais. Agora a água está no meu joelho, eu caminho mais, eu oro um pouquinho mais, eu faço uma coisa a mais, eu me lanço mais, eu oro na madrugada. Um dia eu oro meia hora, outro dia eu oro 2 horas. O que é isso? São níveis que nós vamos caminhando, até chegar às águas profundas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele viu que o ribeiro não se podia passar a não ser a nado, aquele homem disse para ele: está vendo, viste, filho do homem? Louvado seja Deus. Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem. Voltou e colocou ele à margem, aleluia. E ele viu na margem grande abundância de árvores dos 2 lados da banda. Dos 2 lados da banda, a margem de árvore em um lado e a margem de árvore do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar e são levadas ao mar. Sararão as águas. Olha o verso 9, meus irmãos. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esse ribeiro viverá. Haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Por onde quer, meus irmãos, que as águas do Senhor, que as águas do Espírito de Deus, por onde quer que estas águas fluírem, meus irmãos, aleluia. Por onde quer que estas águas fluírem, aleluia. Tudo, não é um pouco, não é alguma coisa, não é metade, não é aquilo sim e aquilo não. O texto é bem claro. Tudo, por onde esse rio passar,
tudo viverá, haverá vida, oh glória a Deus, aleluia, sararão, almas serão saradas, aonde esse rio passar. Que rio, Clarice? O rio Itapanhaú na sua cidade? Não, meus irmãos. O rio Tietê em São Paulo? Não, meus irmãos, aleluia. O rio lá no Nordeste, aleluia. O Rio Francisco? Não, meus irmãos, aleluia. Por onde passar o rio do Espírito, por onde passar o rio de Deus, aleluia, por onde estas águas passarem, haverá vida, haverá restauração, haverá cura, aleluia, louvado seja Deus, haverá libertação, haverá restauração na família, haverá restauração no ministério, haverá restauração na sua alma, haverá restauração, aleluia, no seu casamento, haverá restauração no seu coração, haverá restauração na sua família, no seu lar, no ambiente da sua casa, no seu seio familiar, no seu trabalho, aleluia, aonde quer, qual área seja, aleluia, por onde passar, seja qual for a área, por onde quer que ele passar, haverá vida. A vida flui deste rio, irmãos. A vida flui deste rio. Aleluia, eu não acho, será que vai ter vida? Será que, não sei não, irmão, eu estou afirmando o que a Bíblia está dizendo. Aleluia, por onde passar, viverá tudo viverá por onde quer que entrar este ribeiro. Isso aqui não é achismo, isso aqui é Bíblia, é Escritura, é palavra de Deus, aleluia. Eu não acho, irmãos, eu tenho certeza, por onde quer, eu creio no que está escrito, por onde quer, viverá tudo, por onde quer que esse ribeiro entrar. A minha oração nesta tarde é que esse ribeiro entre na sua vida hoje, aleluia, que haja cura, sararão, aleluia, por onde quer que estas águas fluam agora. A minha oração nesta tarde, no encerramento deste propósito, é que esse ribeiro alcance a sua vida, a você que está me ouvindo agora, a você que está nesta oração agora, a você que o Espírito de Deus, aleluia, trouxe nesta oração, aleluia. Minha oração por ti é, aleluia, que esse ribeiro te alcance, que essas águas fluam sobre a sua vida, oh glória ao nome do Senhor. Por onde ele passar, ele transforma, por onde ele passar, ele limpa, por onde ele passar, ele restaura, oh aleluia. Não tem meio termo, não tem dúvida, por onde ele passa, alguma coisa acontece, por onde ele passa. Por onde ele passa, meus irmãos, aleluia. Por onde ele passa, meus irmãos, aleluia. A mudança, a milagre. Por onde ele passa, oh, aleluia. Oh, por onde ele passa, toda sujeira, todo tralho, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você já viu enchente, irmãos, aleluia. Você já viu enchente? Quando a enchente ela vem, quando o rio enche, aleluia, a correnteza é tão forte que ela vai levando galho, vai levando pedaço de tronco, vai levando sujeira, aleluia, vai levando aí até mesmo carro, oh glória a Deus, aleluia. Por onde esse rio passa, ele vai levando tudo aquilo que não presta, oh aleluia. Eu sinto graça na minha alma agora para dizer para você, o Espírito de Deus vai arrancar como uma corrente, aleluia, impetuosa, e ninguém pode deter, meus irmãos, toda a sujeira da nossa vida, toda a tralha, todo galho, todo tronco espiritual, aleluia. Ele vai limpar a nossa vida. Ele vai limpar, irmãos. Por onde esse rio passar, ele vai limpar a nossa vida. Glória. Aleluia. Aleluia. Tudo aquilo. Veja bem, irmãos. Tudo aquilo que está morto.
ou aparentemente morto, como estava no cenário de Ezequiel 37. O cenário era de morte, ossos secos e sequíssimos, não havia possibilidade ali de haver um exército levantado, mas o rio fluiu naquele vale. Tudo aquilo que é morte, morte no casamento, morte espiritual, morte dos teus sonhos, morte do teu ministério, tudo aquilo que é esterilidade, esse rio vai limpar tudo isso, meus irmãos. Você vai voltar a frutificar, você vai voltar a produzir frutos. Talvez alguém está dizendo para você: essa situação não muda, esse cenário teu continua a mesma coisa. Mas eu quero dizer para você, vai ter fruto, vai frutificar, aleluia. Vai ter fruto, aleluia, louvado seja Deus, porque o texto diz, meus irmãos, que havia árvores, aonde este rio fluía havia árvores, da banda dos dois lados, árvores dos dois lados, junto ao ribeiro, de uma margem a outra. Toda árvore que dava fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Produzirá frutos novos todos os meses. Irmãos, a Bíblia diz, no Salmos 1, aleluia, que seremos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Daremos frutos na estação, todas as estações, meus irmãos. Você está plantada junto ao ribeiro de águas. Aleluia, você está plantado junto ao ribeiro de águas. Oh, glória a Deus, aleluia. Você está plantada junto a este ribeiro. Aleluia, Jesus te formou. Você nasceu para frutificar. Você nasceu para dar certo. Você nasceu, aleluia, para cumprir um propósito divino na sua vida, aleluia. O diabo quer nos menosprezar, o diabo quer nos abater, meus irmãos, aleluia, abater a nossa vida, dizer que não valemos nada, dizer que, aleluia, não temos importância, dizer que somos pecadores mesmo, não tem jeito para você. Mentira do diabo, mentira de Satanás, aleluia, mentira, não tem jeito para ele não tem mais jeito. A sua condenação é certa, ele já está condenado, aleluia. Mas para você tem jeito, para mim tem jeito. Oh, glória a Deus, aleluia. Para nós tem jeito, irmãos. Eu errei, tem jeito. Eu pequei, tem jeito, aleluia. Oh, louvado, basta nos arrependermos, basta voltarmos ao nosso Criador, basta abrirmos o nosso coração, basta querermos estas águas e elas fluirão sobre a nossa vida, irmãos. Muito mais que uma visão gloriosa de águas profundas, Ezequiel está vendo, aleluia, uma visão que aponta para a restauração futura. Oh, glória. Ezequiel está contemplando não somente, aleluia, uma restauração naquele momento onde as águas fluíam, mas a futura, aleluia, está apontando, meus irmãos, para a realidade espiritual futura, a presença de Deus fluindo como um rio que traz vida, restauração, cura. Esse rio fluía do templo, e isso simboliza a habitação, o trono de Deus, irmãos, aleluia, que corre e que transborda o deserto por onde ele passou, descem a campina, entram no Mar Morto. Esta é a visão de Ezequiel. Mar Morto, vocês conhecem o Mar Morto, meus irmãos. Mar Morto só tem sal. Mar Morto não tem vida, não tem animais, não tem peixes. Mar Morto é só sal, e por isso é chamado Mar Morto, porque não tem vida lá, não tem nada, não tem alga, não tem nada. Aleluia. Mas este rio passava pelo Mar Morto, aleluia. Mar Morto
Eu vi uma reportagem, irmãos. Não me lembro agora onde. Acho que era não sei se é do Rodrigo. Doutor Rodrigo. Não lembro agora. Doutor Rodrigo Silva. Não lembro agora se foi. Acho que foi ele. Mostrando, irmãos, que partes do Mar Morto já está tendo vida. Acho que foi na Israel com a Lili também. Parte do Mar Morto já está tendo vida. Oh, glória. Por quê? Porque a profecia está se cumprindo, irmãos. A Bíblia cumprirá na sua totalidade. As Escrituras se cumprirão na sua totalidade. Crendo ou não crendo. Está achando nós como louco ou não? A Bíblia está se cumprindo e se cumprirá na sua totalidade. Isto aqui é fiel. Esta palavra é fiel e verdadeira. Aleluia. O rio que flui do templo, meus irmãos, ele nasce do lugar da presença de Deus. Porque sem a presença de Deus não pode haver rios de vida. Sem a presença de Deus não pode haver rios de restauração. Sem a presença de Deus não há rios de alegria. Sem a presença de Deus não há rios, aleluia. Louvado seja o Senhor. Não há rios de cura, não há. Sem a presença de Deus não há rios para a nossa vida, irmão. Há rios de vida, de águas que restauram, que curam, que libertam, está na presença de Deus. Você não vai encontrar em outro lugar a não ser na presença de Deus. Aleluia. O rio que flui do trono não é um esforço humano, mas da glória divina do Senhor. Nós podemos aplicar aqui, eu marquei algumas coisas para vocês, irmãos. Nós podemos aplicar aqui que a verdadeira vida espiritual não está em rituais, em dogmas humanos, em religiosidade humana, mas está na presença de Deus, fluindo em nossa vida. Esta é a verdadeira vida espiritual. Não é um ritual de domingo e na igreja. Não é um ritual de aparência cristã, de crente, não. A verdadeira vida espiritual está no rio de Deus fluindo em nossa vida. O anjo que guiava Ezequiel, irmãos, vai ficar um pouquinho extensa a palavra. Eu sei que talvez alguém não consiga, não aguente ouvir uma mensagem tão longa assim. Mas vai ser um pouquinho extensa hoje, meus irmãos, porque é o encerramento, tá bom? Se você não puder assistir, não tem problema. Mas eu vou demorar um pouquinho ainda, irmãos. Porque eu quero encerrar essa palavra concluindo aqui todas as anotações que eu fiz para vocês. O anjo que guiava o profeta Ezequiel, meus irmãos, guiavam ele por 4 estágios de águas: tornozelos, início da caminhada; joelhos, vida de oração e submissão; lombos, força e intimidade com Deus; e águas profundas, uma entrega total, uma vida no Espírito, onde nós não controlamos mais, somos levados totalmente pela corrente de Deus. Em qual nível você está? Aleluia! Em qual nível? Em qual estágio será que nós estamos, irmãos? Aleluia! Não podemos retroceder. Se você está nos lombos, não volte aos joelhos, irmãos. Se você está no joelho, não podemos. Aqui não há retrocesso. Aqui é sempre avante, avante, avante. Não há retrocesso. O Espírito de Deus não quer que você retroceda. Independente do seu nível, o Espírito só não quer que você retroceda. O Espírito só quer que você avance. Ah, tá no joelho? Avance. Ah, tá no lombo? Avance. Ah, tá coberto inteiro? Glória a Deus, aleluia. É aí que Deus te quer. Avance. Retroceder, não. Avançar, sim. Aleluia. O rio transforma o deserto. Aleluia, glória a Deus.
Por onde o rio passar, a morte dá lugar à vida. A morte bate continência para o Senhor, aleluia. Quando ele ordena a morte, lhe obedece. Quando ele ordena a morte, diz sim, Senhor, aleluia. Quando ele diz para a morte, recua. Quando ele diz para a morte, cala-te e sai, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando ele diz para a morte, acabou, aleluia, vai embora, oh, glória. A morte bate continência para ele, diz sim, Senhor, oh, glória. Pega a sua trouxa e vai embora. Por quê? Porque ele é o triunfante da morte. Por quê? Porque ele manda na morte. Por quê? Porque ele venceu a morte, irmãos, aleluia. Glória. Oh, aleluia. Quando ele chega em João 11, quando ele chega no cenário em Betânia, que Lázaro está morto. Lázaro não está simplesmente morto. Lázaro está morto e está decomposto. Lázaro está morto e está num estado de decomposição. 4 dias, cheirando mal. O corpo humano, em menos de 24 horas, irmãos, já começa a entrar no estado de decomposição. E são níveis que tem em estado de decomposição. Mudam a cor, liberam líquidos, exalam cheiro, bichinhos vêm, enfim. Aí é um outro assunto para quem já entende nessa área. Eu não entendo tanto, irmãos, então não vou entrar nesse quesito aqui. Mas a questão é que a morte, em 24 horas, começa a fazer o seu trabalho no corpo físico. Lázaro está morto há 4 dias. Olha, Diana, eu não sei, porque o texto bíblico não diz. E tudo aquilo que a Bíblia não diz, eu não posso afirmar. Porém, na verdade, se fosse importante essa informação, estaria escrito. A questão não é nem do que morreu. A questão é que ele morreu e o milagre aconteceu. A ênfase no texto bíblico é no milagre que Jesus fez. Então, acredito que isso daí nem vem ao caso para nós sabermos do que foi. Qual é o problema, entendeu? Importante, a ênfase do texto é a sua restauração. Veja bem, irmãos. Chamaram Jesus. Ele disse, ele não está morto, dorme, mas morreu faz 4 dias. Sepultado. Os sepulcros eram em cavernas, irmãos. Em cavernas, em pedras. Melhor dizendo, pedras assim. Sepultaram. Fora da cidade, porque dentro da cidade era considerado imundície. Era considerado imundície. Não poderia se tocar em morto. Então, Jesus chega, depois de 4 dias. Havia um pensamento deles, dos judeus ortodoxos, que o Espírito vagava e por 3 dias depois de 3 dias, poderiam voltar ainda à vida. Mas Jesus chega no 4º dia para mostrar para todas as pessoas que lá estavam, para a família, para Maria, para Marta, para a multidão que estava assistindo o velório, aleluia. Louvado seja Deus, e quem manda é Ele. E quando Ele chega, aleluia, não interessa se é 3, se é 4, se é 5, se é 10, se é 1 ano. Quando Ele chega, a morte precisa obedecê-lo, aleluia. Quando Ele chega, irmãos, isso é automático. A morte não pode resistir à autoridade do nosso Cristo. A morte não pode segurá-lo no sepulcro, aleluia. Oh, glória. Quando alguém pensou, quando pensaram, aleluia, matamos ele. Quando pensaram, matamos ele na cruz. Quando pensaram, aleluia, o ministério de Jesus acabou, morreu, aleluia. Quando pensaram, aleluia, matamos aquele que estava incomodando o sistema de Roma. Oh, glória a Deus, aleluia. Lá vem ele, depois de 3 dias, aleluia. Glória, lá vem ele. Oh, o texto bíblico diz, meus irmãos, nos evangelhos diz isso, aleluia, que Maria Madalena, ao romper
romper da aurora da manhã, foi correndo ao sepulcro no domingo cedinho, para ungir, para estar ali diante do corpo de Jesus, para ungir o Senhor, aleluia. Estava lá o Senhor, aleluia, e os anjos haviam removido a pedra. Ele estava lá. Ela pensou: é um trabalhador, aleluia, é um coveiro que está aqui, aleluia. E ela diz: homem, aleluia, me diz onde colocou o meu Senhor. Eu estou atrás do meu Jesus, aleluia. Eu não estou achando o corpo dele. Oh glória, oh aleluia, oh glória ao nome do Senhor, aleluia. Ei, oh glória. Me diz onde colocou o corpo do meu Senhor. Eu quero o meu Senhor, aleluia. Oh glória. Jesus diz para ela: Maria. Oh glória. Quando ela ouviu ele dizendo Maria, ela disse: peraí, eu conheço essa voz. Peraí, oh glória, eu sei quem é, eu sei quem ele é. Só ele me chama pelo meu nome desta maneira. Eu conheço a voz dele. É ele me chamando pelo nome. Ela diz: Mestre Rabone. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Mestre Rabone. Ela correu para abraçá-lo. Ele diz: não me toque ainda, mas volte lá aos meus irmãos e diga que eu estou vivo. Glória ao nome do Senhor. A morte não pode segurá-lo. Aleluia. Oh, glória. O apóstolo Paulo diz isso, irmãos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do verso 57, 56, 55 adiante, meus irmãos, aleluia. Se não me falha a memória, este versículo. Ele diz, aleluia, a morte é o último inimigo a ser vencido, sim, é claro, mas ele diz, aleluia, que naquele grande dia se dirá: oh glória a Deus, aleluia, aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, teu agrilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Nosso Cristo é vitorioso, ele é vencedor da morte. O que é o teu problema para ele? O que é a tua situação para ele? O que é a tua causa para ele? Ele venceu a morte. Oh glória, ele venceu a morte. O que é o teu problema ao Senhor? Ele venceu a morte. O que é o teu problema ao Senhor? Ele venceu a sepultura. O que é o teu problema e o meu problema? Eu tenho muitos problemas, aleluia, e como vocês sabem, eu estou passando problemas. O que é o meu problema e o teu problema diante a este Deus poderoso? Nada. Absolutamente nada. A morte precisa obedecer. Quando Jesus chega, eu não saí da foca aqui não, irmão, vou concluir aqui. Quando Jesus chega, ele diz: onde colocaram ele? Senhor, mas cheira mal. Não perguntei onde colocaram ele. Levam Jesus ao sepulcro. Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Veja bem que a gente olha e fala: meu Deus, mas há um erro de português aqui, porque entrar para fora não existe, sair para dentro também, sair para fora e entrar para dentro são esqueci o nome do termo em português, como chama isso, mas são maneiras que nós falamos. Quando Jesus diz: Lázaro, o milagre é para você, Lázaro, sai para fora. Por que irmãos, que Jesus disse: Lázaro, sai para fora? Porque se Jesus dissesse: levanta e sai, todos os outros corpos mortos, aleluia, levantariam e sairiam da sua sepultura. Estamos nesse cenário aqui de Lázaro. Estamos, irmãos, aleluia, em um cenário de cemitério. Estamos em um cenário, aleluia, onde corpos mortos estão, aleluia, estão sepultados, aleluia. Lázaro não é uma exceção. Ele está também sepultado onde outros corpos mortos estão sepultados. Jesus,
ele é bem claro e diz: o milagre é para Lázaro. Por isso Jesus chama Lázaro pelo seu nome. Lázaro, sai para fora. Porque se Jesus dissesse: levanta e sai para fora, todos os sepulcros se abririam, aleluia, e todos os mortos se levantariam. Por quê? Porque ele manda na morte. Por quê? Porque ele é a própria vida. Por quê? Porque ele é vencedor da morte. Por isso ele diz: Lázaro, sai para fora. Você, o milagre é para você, aleluia. O milagre é específico. Lázaro, é você que o milagre te alcançou agora. Atado, porque os corpos, irmãos, os corpos eram envoltos em lençol, ungido, envoltos em lençol, depositados dentro do sepulcro em pedras. Quando, irmãos, imagina a cena. Imagina a cena. Um corpo decomposto, um corpo em estado de decomposição. 4 dias. Um corpo, essa matéria decomposta, em estado, em processo de decomposição. Lázaro, a sua alma, na eternidade com Abraão, ouve a voz do Senhor bradando, aleluia, lá na eternidade com Abraão, no seio de Abraão. Lázaro ouve: peraí, estão me chamando, aleluia, na terra. Quem é? É Jesus, aleluia, Jesus está mandando eu voltar, oh glória. A alma de Lázaro obedece, retorna ao seu corpo. O corpo físico é restaurado em fração de segundos. Irmão, eu não sei se isso é tão impactante para você quanto é para mim. Em fração de segundos, o corpo é restaurado. Removem a pedra. Segundos, irmãos. Jesus simplesmente orou, deu graças ao Pai. Pai, te dou graça porque sempre me ouves. Chamou Lázaro. Em fração de segundos, o corpo foi restaurado. Aquilo que estava em decomposição foi restaurado. A alma que estava no seio de Abraão voltou, teve que voltar e obedecer ao corpo. E sai Lázaro, atado, envoltos em lençóis. Jesus disse o quê? Desata-o e deixa-o ir. Aleluia. Jesus chegou, tem vida. O rio de Deus chegou. A morte tem que sair. Aonde o rio passar, a morte dá lugar à vida. O rio de Deus chegou em Betânia naquele dia. O rio de Deus está chegando na sua vida hoje. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo transforma as nossas vidas, irmãos. Transforma as áreas mortas da nossa vida. Restaura famílias. Cura feridas emocionais e físicas. Porque tem pessoas que a sua ferida não é física, mas é emocional. Por palavras, por feridas do passado, feridas da infância, feridas em alguma situação, em relacionamentos. Eu não sei, irmãos. Mas este rio cura feridas físicas e feridas emocionais. Ele gera frutos onde só havia esterilidade. Você vai voltar a produzir, irmãos. Aleluia. As margens cresciam árvores frutíferas e davam frutos todo mês. E das folhas dessas árvores que davam à beira da margem do ribeiro, irmãos, serviam de remédio. Glória a Deus, aleluia. O símbolo de permanência do Espírito Santo e a cura contínua. O Senhor tem remédio. O símbolo aqui das folhas dessas árvores que curavam, remédio, é do Espírito Santo que tem cura para a nossa vida, meus irmãos. Apocalipse, eu não poderia encerrar
esta semana de oração sem dizer esse versículo. Apocalipse, capítulo 1, verso 2, 1 e 2. Diz assim, meus irmãos: e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma a outra banda do rio, estavam a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E a folha da árvore são saúde para as nações. Olha que coisa linda. A folha da árvore que está na praça, aonde flui este rio, no trono de Deus, dá saúde às nações. O cristão, cheio do Espírito Santo, se torna frutífero como estas árvores, constantemente um canal de cura. Aleluia. Nós não estamos para ferir ninguém, não, irmãos. O Senhor não te levantou para você ferir ninguém, não. O Senhor te levantou para você ser um canal de cura na vida de pessoas, irmãos. Existem muitas pessoas que precisam de você, irmãos, ser alcançadas pela pregação do Evangelho através da sua vida. Concluímos aqui, meus irmãos, Ezequiel 47 é uma visão profética e ela aponta para 4 coisas, e aí eu concluo a mensagem. Primeira coisa que o Espírito, que Ezequiel 47, a visão profética aponta, é para o Espírito Santo como o rio da vida. Segunda coisa, a igreja como espaço onde esse rio deve fluir. Terceira, o crente como um canal para a água viva alcança os desertos do mundo. Quarta coisa, Deus não nos chama à superfície, mas para mergulhar profundamente no seu rio. Glória ao nome do Senhor. Isso foi tudo que eu anotei, meus irmãos. Que lindo. Louvado é o Senhor. Glória. Que maravilha, meus irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, meus irmãos. É que, irmãos, eu digo isso para mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Esta semana, para mim, foi uma semana, para minha vida espiritual, foi uma semana de despertamento. Foi uma semana que o Senhor me levou a buscar mais ao Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu espero de coração que outras vidas também tenham sentido o que eu senti esta semana. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não estava conseguindo fazer muito tempo de jejum. Eu estava conseguindo fazer, mas não estava conseguindo fazer. E essa semana, através deste propósito de águas profundas, esta semana, o Senhor me deu força para conseguir fazer mais de um dia, irmãos. Mais de 24 horas. E não é fácil. Eu não estou falando aqui que cada um tem a sua, sabe o que consegue, irmãos? Cada um sabe se precisa de remédio. Eu não estou dizendo que para você fazer igual, não é isso. Eu estou contando o meu testemunho, irmãos. Eu não estava conseguindo fazer muito tempo. Não estava. Aleluia. Mas nessa semana de oração e de águas profundas, o Espírito Santo me despertou.
E eu disse, Senhor, eu vou tentar fazer mais. Eu vou me aplicar, eu vou me dedicar, porque águas profundas requer uma aplicação, irmãos. Águas profundas requer um esforço nosso, requer. Eu não posso ser hipócrita e dizer para você, não, você pode mergulhar em águas profundas de uma maneira fácil. Não, irmãos. Para mergulhar em águas profundas requer de nós uma dedicação. Requer de nós uma entrega, requer de nós um sacrifício, requer de nós abrir mão de coisas. E esta semana, de terça para quarta-feira, hoje é quinta-feira, hoje eu vou abrindo outro jejum, estou abrindo outro jejum até amanhã à noite. Mas, irmãos, eu não estava conseguindo fazer mais de algumas horas, e o Senhor me deu graça de fazer mais de um dia. As primeiras horas são difíceis, irmãos, realmente, vou dizer uma coisa para vocês, as primeiras horas são difíceis, mas depois passa e você nem percebe, depois passa e você nem percebe. É só as primeiras horas que é difícil, irmãos, depois você consegue. Aplique isso, você vai ver que você consegue. Assim como, que é lindo. Não é fácil, mas é possível. Irmãos, que lindo, Aristeu. Eu creio. Há coisas espirituais, irmãos. Jesus disse isso. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Há coisas espirituais prontas para nós, que são liberadas, estão aí retidas por enquanto, mas que são liberadas a partir do momento que nós mergulhamos mais profundo. Então, precisamos fazer a nossa parte. Deus quer revelar, Deus quer mover, Deus quer que tenhamos experiência, Deus quer te dar visões, Deus quer te dar sonhos proféticos, Deus quer te dar revelações, mas requer de nós esse esforço, essa dedicação. O jejum é uma porta que abre coisas espirituais tremendas, tremendas. Aleluia, tremendas. Religiões, eu não estou dizendo aqui agora, sobre finalizar a palavra de águas profundas. Religiões aplicam o jejum na sua religião. Satanistas jejum, irmãos. Muçulmanos jejum. Pessoas de outras religiões jejum. Por quê? Porque o jejum abre portais espirituais na nossa vida. Tem coisas que só vai acontecer quando jejuarmos, irmãos. Aleluia. Vera, é o que eu estou dizendo aqui, minha irmã. Vou abrir aqui para nós conversarmos um pouco agora. Finalizei a mensagem, irmãos. Vou conversar um pouquinho aqui com vocês agora. Então, Vera, é o seguinte. É o que eu estou dizendo aqui. Você vai fazer dentro da sua própria capacidade. O Senhor não quer sacrifício de tolo. O Senhor sabe, irmã, que você toma o seu remédio. Tem que ter bom senso, irmãos. Claro que as coisas espirituais, a questão não é a quantidade também. Claro que isso nos leva a mais níveis profundos, claro que é sim. Mas a questão principal é a intenção. Como Jesus ensinou, quando vocês jejuarem, lave o rosto, guarde segredo. As pessoas não precisam ficar sabendo. É algo entre você e Deus. Senhor, o meu limite máximo, olha, o Senhor sabe que eu dependo de um remédio, preciso disso, daquilo, pressão, dor de cabeça. Irmã, Deus sabe. Entrega ao Senhor aquilo. O importante é você, no período de jejum, buscar ao Senhor, estar em comunhão com o Espírito, em oração, fortificando a sua vida. A questão é começar. É começar. Às vezes a gente fala assim, não vou conseguir mesmo. Não. Comece.
Ah, eu consegui um dia. Glória a Deus, aleluia. Eu consegui 24 horas. Eu consegui mais de um dia. Eu vou tentar de novo. Eu vou conseguir mais de 2 dias. E assim vai. Irmãos, em nome de Jesus, faça isso. E você vai experimentar, como o nosso irmão aqui disse, Aristeu. Sua visão foi aberta. E ele viu coisas espirituais. Esse é o poder do jejum, irmãos. Exatamente, Carlos. Começando. Comece. Dê um passo. Ah, eu quero águas profundas. Eu quero visões, quero revelações, quero glória. Dê um passo. Comece. Comece. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus te dê força, graça. Porque o inimigo não quer que façamos isso, mas que o Senhor te dê graça. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Ellen. Esse é o nosso Deus. Que é lindo. Esse é o nosso Deus. Primeira coisa, Grace, não se culpe. Primeira coisa, não se culpe. Não se sinta culpada. Aleluia. Segunda coisa, clame o Espírito Santo. Continue clamando o Espírito Santo. Porque Paulo diz, olha, o apóstolo Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós, infelizmente, irmãos, temos este problema ainda de estar neste corpo terreno. Esse miserável corpo terreno. Que nos atrapalha muito, esta carne nos atrapalha muito. Então, entenda que o amor de Deus por ti não vai mudar, ele não vai oscilar. Deus vai te amar mais e te amar menos por causa das situações. Não. O amor de Deus é imutável. Deus te ama da mesma maneira. Errando ou não errando. Aleluia. Feridas só podem ser curadas aonde este rio passar. Aonde esse rio passar, curarão, sararão. Seja sincera com o Senhor. Diz ao Senhor, olha, eu estou ferida aqui, nisso, naquilo, nessa área, naquela outra área. Limpa-me, restaura-me. E eu tenho certeza que o Senhor fará, minha irmã. Porque o desejo de Deus, aquele homem que tinha a mão mirrada, não, perdão, o homem leproso, quando ele se apresenta a Jesus, Jesus descendo do monte da oração, ele reconhece, ele se humilha diante de Jesus, ele o adora, Jesus, ele diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus disse que eu quero ser limpo. Tu podes me curar e me limpar? Eu quero ser limpo. O desejo de Jesus é curar a nossa vida, é nos limpar. Que o Senhor te cure. Que o Senhor cure as suas feridas e te torne uma mulher restaurada, curada, para que você possa curar outras pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Aristeu. Assim vamos, mergulhando em águas profundas. Senhor, te dê vitória, Ninha, em nome de Jesus. Com certeza, Maria Leda, enquanto estamos na terra, minha irmã, o inimigo se levanta e levanta constantemente. Mas maior é o Senhor que está conosco, Ele é maior. Em nome de Jesus. Deus te dê força, minha irmã. É para cair, com certeza. Muda, Aristeu, muda sim, muda muito.
Em nome de Jesus, vamos vencer sim. Que o Senhor te dê saúde, Railda. Maria Lúcia, aí é com você. Eu aconselho sim a beber água pelo menos, né? Porque o nosso corpo até aguenta ficar sem alimento bastante tempo, mas água é necessário. Os rins, nosso corpo, 90% é água. A água precisa hidratar, eu acredito que água é fundamental. Comida a gente até consegue, mas aí é com você, o que você aguentar. Eu não fico sem água. Glória a Deus. É através dessa semana, Marcinha, ou melhor, irmãos, hoje é 25 de outubro, é 25 de setembro? Hoje é 25, irmãos, agora eu não lembro a data. Eu vou começar, hoje finalizamos aqui Águas Profundas, irmãos. Amanhã, hoje é 25, né? Tá, 25. Esse mês vai até 30 ou 31, irmãos. Alguém sabe me dizer? Vamos fazer, amanhã eu vou abrir um propósito aqui, então. Amanhã vamos fazer o período que você conseguir. De hoje, até 30, 5 dias, nós temos 5 dias, então. Vamos fazer aí 5 dias aos períodos da tarde, eu estarei aqui na oração da tarde, nós vamos fazer aí 5 dias de jejum e oração. Eu vou fazer aqui o meu período, o período que eu conseguir dentro desses 5 dias. De hoje, 25. Começamos amanhã a oração, mas fica assim, de hoje, unidos nós vamos conseguir, meus irmãos, de hoje, 25, a finalizar o mês, dia 30, você faz aí na sua casa o período que você conseguir, a entrega que você conseguir, aleluia, na presença do Senhor, tá bom? Não vou estipular horário para ninguém, cada um sabe a sua capacidade e o que consegue. Mas vamos combinar assim, de hoje até dia 30, 5 dias aí, aleluia. Eu não fico sem água, é o que eu tô falando, Grace Maria, eu não fico sem água. Porque água precisa hidratar, precisa os rins, aleluia. Eu preciso beber água na questão da infecção que eu estou, irmãos, eu preciso beber água. Por causa disso. Que eu estou, não, que está em mim, mas não é minha. Vai sair. Então eu não posso ficar sem água. Mas vamos dentre esses 5 dias aí, irmãos, faça conforme o que você puder, o que você sentir no seu coração. Até dia 30. Combinamos assim, irmãos? Sem água não acredito. Tem pessoas que ficam, glória a Deus, irmãos. Amém. Eu não posso ficar sem água. Aleluia. Ficamos combinados assim, meus irmãos. Amanhã, então, nós abrimos a live de oração. Amanhã não tem tema. Amanhã o tema da live de amanhã é jejum e oração até dia 30. Você vai colocar aí a sua causa nesses 5 dias. A sua causa em específico, por um propósito teu específico. E eu tenho certeza que alguma coisa espiritual Deus vai mover ao longo desses 5 dias aí que você fará. O céu se movimenta, irmãos. O céu se movimenta quando nós oramos e jejuamos. Em nome de Jesus eu creio. Esta semana, irmãos, é que eu não consigo ir agora porque essa semana toda está chovendo. Muita chuva aqui. Essa semana eu vou lá atrás dos exames que eu falei para vocês. Eu vou atrás dos exames para mim fazer. São 2 ultrassom. Um exame que eu não sei o nome lá. Acho que é exame de urina também. Mas e essa semana, que essa semana que eu vou fazer os exames, nós vamos clamar
pelas nossas causas em jejum e oração. E Deus nos dará a vitória. Combinado? Em nome de Jesus. O horário que você puder fazer é pessoal. Eu não vou estipular, é pessoal. No período da oração da tarde, eu estarei aqui amanhã à tarde em jejum, como estou hoje, mas é o período que você conseguir fazer, certo? Combinado, meus irmãos, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Finalizei, irmãos, 2 horas de live da glória. Deus abençoe, muito obrigada a quem deixou o like, meus irmãos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, aleluia, todos vocês, meus irmãos. Deus abençoe vocês que participaram a semana inteira. Deus abençoe você que participou um dia só. Deus abençoe você que é novo no canal e veio um dia, não importa. Deus abençoe da mesma maneira. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Para a nossa oração da tarde. Entre 2h30 entre 2h30 e 3 horas. Eu dependo da minha filha dormir, que é o horário que ela dá a cochilinha. Ela tá dormindo agora. Que ela dorme. E aí eu consigo. É o horário que ela dorme que eu consigo estar aqui, irmãos. Porque com ela acordada é complicado. Eu não consigo estar aqui. Vocês são testemunha disso, irmãos. Não é fácil. Com criança não é fácil. Então, a hora que ela dorme, entre esse horário, 2h30, 3 horas é o horário que ela dorme, é o horário que eu consigo estar aqui, irmãos. Tá bom? Deus abençoe vocês, uma ótima tarde, um abraço para vocês, meus irmãos, até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, que possamos mergulhar em águas profundas para a glória do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Me perdoe se eu não conseguir ler o seu comentário, se eu não conseguir responder você, me perdoe, mas eu não consigo responder todo mundo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até amanhã, meus irmãos. Em nome de Jesus. Eu creio. Creio muito nisso. Aristeu, creio muito nisso. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus.